A origem do mal e o livre-arbítrio em Santo Agostinho. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Para Santo Agostinho, o livre-arbítrio é um dom divino. Deus escolhe a pessoa para ser salva. A preferência de Deus. Portanto, não são todos os escolhidos. O homem, uma vez escolhido pela graça divina, age livremente, em consonância com a sua consciência, seguindo os desígnios de Deus. Sendo assim, a vontade do homem é guiada pelo Espírito Divino. O homem é livre para aceitar ou não a vontade de Deus. Com efeito, recusando certas formas de paixões que alienam o espírito humano, ferindo a vontade de Deus. Desse modo, o livre-arbítrio pode ser o causador do mal ou do bem. Entretanto, o homem, concedido pela vontade de Deus, trilhará o caminho do bem. Todavia, a pergunta fundamental, respondida por Santo Agostinho: como pode o bem ser concedido por Deus, o supremo bem, Deus poderoso e bondoso, Criador de todas as coisas? Então, como pode o mal prevalecer entre os homens pela vontade de Deus? A vontade do homem, sustentada no livre-arbítrio, o homem não aceita a graça de Deus. A escolha concedida é recusada, surgindo a origem do mal. Sendo assim, o homem age pelo caminho da ausência do bem. O mal é o resultado da escolha de alguém que, pelo uso do livre-arbítrio, procura seguir um caminho contrário da vontade de Deus. Portanto, o mal é a recusa de alguém que não aceita a graça de Deus, a sua vontade, optando pela privação do bem. A privação como recusa da graça divina é a causa do mal. Tese fundamentada por Santo Agostinho. A segunda questão colocada por Santo Agostinho: se a existência do pecado deve-se ao livre-arbítrio, então por que Deus deu ao homem o livre-arbítrio, concedendo a possibilidade do mal? A resposta de Santo Agostinho: se o homem não fosse dotado do livre-arbítrio, agiria como se fosse apenas animal, determinando a priori seu comportamento. Desse modo, não seria merecedor da graça de Deus. Sendo assim, nenhuma conduta humana seria pecado. Não teria sentido a própria existência de Deus,
muito menos do homem. Se toda ação humana fosse involuntária, seria injusta toda forma de recompensa. Desse modo, é indispensável o livre-arbítrio na efetivação do desejo de Deus. Portanto, é indispensável que a justiça esteja presente no castigo. Desse modo também, toda forma de recompensa. Portanto, foi fundamental Deus dar ao homem o livre-arbítrio, possibilitando a origem do mal e do bem. Em síntese, concluímos que o livre-arbítrio é um dom de Deus, concedido especialmente às criaturas racionais. Desse modo, sendo o mesmo um dom divino. Com efeito, o bom uso do livre-arbítrio, segundo Santo Agostinho, a razão leva o homem sapiens à salvação da alma. Desse modo, o livre-arbítrio é a possibilidade que o homem tem, por meio da graça divina, de desenvolver o bem. Todas as coisas na sociedade funcionam pelo princípio do livre-arbítrio. Não é uma questão apenas do pecado, do crime, sobretudo do direito e das relações sociais. Sendo assim, a importância do livre-arbítrio é muito mais que uma questão hermenêutica teológica. Todavia, uma questão de política social. Desse modo, é fundamental para o exercício do livre-arbítrio que a consciência humana não seja produto do analfabetismo funcional. Contrariamente, não poderá ser exercida em sua plenitude. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.